Em saúde pública. Hoje nossa entrevista especial é com o secretário de saúde aqui do município de União da Vitória, Carlos Diego Traem, ou Traem. Eu nunca perguntei para ele, né, se é Traem ou Traem, né? Já pode me tirar essa dúvida, né, Diego? Muito bom dia, seja muito bem-vindo, Jovem Pan. Olá, Tiago, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Então, já para sanar essa dúvida, é de uma vez só Traem, né? Essa é a pronúncia correta do sobrenome, mas a gente também não tenta corrigir, porque acaba pegando uma maneira mais fácil, talvez, de falar, mas pode ser, né, Traem, então, de uma vez só. Então estava certo, né? Ao longo das últimas entrevistas aí das sonoras, ela estava pronunciando de forma correta. Bom, Diego, saúde pública é aquele tema, né, que a gente pode ficar uma manhã toda aqui falando, porque sempre vai ter assunto para falar, em especial nesse mês de agosto. Temos várias situações acontecendo nesse mês de agosto. Vamos já começar com o dia de hoje, né? Hoje, sabadão, né? Por mais que muitos hoje estão em casa, mas o pessoal da saúde vai estar trabalhando nas UBSs aqui, principalmente da região dos conjuntos. E por mais que seja o agosto azul, a saúde do homem, mas hoje é a vez das mulheres, né? A vez de chamar as mulheres para que elas possam estarem nas suas unidades respectivas de saúde para estar cuidando da sua saúde, né? Como que é esse dia D especial para as mulheres no dia de hoje? Então, Tiago, hoje, especificamente lá na UBS dos conjuntos, né? Da enfermeira Kátia lá, também da Grazi, elas estão fazendo uma programação especial no intuito de chamar as mulheres ali do bairro para estar fazendo seu preventivo. Então, as unidades de saúde, elas são bastante independentes para tomar ações de acordo com aquilo que elas visualizem, né, durante o seu dia a dia. E a unidade de lá achou necessário fazer esse mutirão nesse dia de hoje, e aí a unidade vai estar aberta aí das 9 horas às 4 da tarde para a realização de preventivo para as mulheres aí do bairro dos conjuntos. É sempre interessante, né? Porque às vezes o pessoal tá tipo, poxa, mas tem dia de semana, é porque abrir no sábado, justamente para atingir aquelas mulheres que, além de trabalhar em casa, trabalham fora, né? Muitas não têm essa condição no horário específico ali do atendimento das UBSs, estar nos postos de saúde. E por ser o exame, às vezes, é um pouquinho mais demorado, né? Até ser atendido, até a coleta, né? E as mulheres não têm esse tempo, né? Muitas mulheres trabalham fora, dia de semana, e aí, então, eu acho que é até uma ideia bastante acertativa por parte do pessoal da UBS dos conjuntos, em justamente abrir, acredito eu, que elas viram essa necessidade de abrir o posto de saúde para atender essas mulheres, né? Exato, Thiago. E uma coisa que a gente observou, assim, toda essa questão aí, lógico, a gente está na pandemia, você acabou de dar os dados aí atuais, mas a gente trabalha aí, às vezes até acaba falando no pós-pandemia, né? Mas é uma maneira de se falar, ou seja, que houve ali uma pausa, uma interrupção nos atendimentos corriqueiros do dia a dia, e isso provoca um acúmulo para nós agora. Então a gente vem observando um aumento, né, nesse número de casos de exames que estão dando valores fora da referência para o normal. Então é importante sempre esse trabalho epidemiológico para estar verificando, rastreando e se identificar qualquer coisa fora, já propor o tratamento quanto antes. É sempre a ideia, né? Que a prevenção é muito melhor do que a consulta reparativa, né? Do que tentar procurar aí o médico, muitas vezes precisando de outros exames mais específicos para tratar algo que poderia ser evitado, né, bem antes. Bom, e como falei, além das mulheres, nesse mês de agosto, no estado do Paraná, é trabalhado também o Agosto Azul. No Brasil temos, né, 2 meses, né, o agosto e o novembro. Eu até sempre brinco que para chamar a atenção do homem tem que usar 2 meses, porque um só não basta, né? Porque o homem, né, não falando mal da nossa espécie, ele é um pouquinho mais relaxado nessa questão. O homem, muitas vezes, é aquele que trabalha o dia todo, daí chega, quando abre no sábado, poxa, mas eu tô cansado, não vou trabalhar. E deixa para ir no médico quando já a dor está insuportável, né? E aí, acredito eu que teremos várias ações ao longo desse mês de agosto para chamar a saúde do homem, que até acompanhava uma entrevista, isso a nível nacional, que com essa questão da pandemia, o número de casos de câncer tem aparecido cada vez mais, e acho que é justamente como você falou agora há pouco, né, por causa da falta dessa questão da prevenção, né? Exatamente, Thiago. Então, por natureza, né, nós homens, né, vamos nos colocar aí nesse bolo, né, acaba deixando para procurar uma solução em saúde quando a coisa já está um pouquinho alastrada, né? Então a gente não tem assim o cuidado, a sensibilidade que a mulher tem, que já num primeiro momento ali está procurando atendimento. E o homem teimoso, né, por natureza. E a gente, essa campanha, tanto agosto como novembro, depende aí a região, município, estado, ela visa conscientizar os homens, né, para estarem procurando atendimento, buscarem
enfim, formas de atendimento que previna problemas futuros. Como eu mencionei anteriormente, a pandemia ela deixou doenças de base, e entre outras doenças, em segundo plano, né? E o Covid virou o foco de todo mundo. Então, muitas vezes você ignorou aí alguns sintomas, alguns sinais, né, no seu corpo, enfim, e isso acabou se alastrando de alguma forma, virando um problema bem maior. Então, o Agosto Azul em União da Vitória é um programa feito pela Secretaria de Saúde, e a gente vai estar elaborando ações de prevenção, principalmente a questão do câncer de próstata, né, que é um câncer que atinge bastante os homens, e a gente vai estar trabalhando não só com a conscientização, mas também com a liberação de uma cota bem maior de exames de controle, né, de divergências que possam ter nos exames de próstata. Então, a Secretaria atuou nesse sentido para estar liberando mais cotas e fazendo mais exames, né, para estar rastreando possíveis casos aí de câncer de próstata. Bom, Diego, tem uma coisa aí que às vezes o pessoal fica esperando, vou esperar chegar aí o mês da campanha para fazer o exame preventivo. Mas não tem essa necessidade de ficar nessa espera, né? Eu acredito que em qualquer mês do ano, o homem, tanto a mulher quanto o homem, eles podem estar procurando, você vê que não tem algo legal, ou até mesmo se está tudo bem, fazer aquela consulta, a chamada consulta de rotina, e solicitar esses exames. Eu acho que não precisa esperar o mês específico da campanha, vou esperar chegar, vamos dizer, estamos aí no mês de abril, vou esperar chegar o mês de agosto para pedir um exame preventivo, né? Por que eu vou lá no posto de saúde se está tudo bem comigo, vou tirar a vez de alguém que muitas vezes está precisando? A mentalidade do brasileiro tem que mudar um pouquinho sobre essa questão de prevenção, né? Com certeza, Thiago. Então, ao menor sinal, né, a gente já deve, né, tem aí hoje as conscientizações em relação, por exemplo, à idade, né, do homem aí, fala assim 45, 50 anos para estar já vendo a questão, né, pelo menos do PSA, que é aquele exame, né, da antígeno prostático, entre outros, né. Então, o homem muitas vezes ele acaba querendo disfarçar a sua masculinidade, né, em relação a nada vai me atingir, ou isso aí não é nada e tal, e às vezes pode ser um pouco tarde, né. A gente verifica muitos casos assim, onde você de repente tivesse tido uma atenção antes, né, você poderia ter dado, no mínimo, um atendimento melhor ou até ter salvado aquela vida, né. Hoje em dia, a tecnologia em medicina, ela está bastante avançada, então um câncer descoberto aí com relativa antecedência tem totais condições, né, principalmente o câncer de próstata, ele é descoberto com bastante antecedência, né, você tem aí totais condições de estar, de repente, até curando essa pessoa, né. Então é importante esse trabalho de vigilância, né, principalmente em si mesmo, sempre rastreando, pensando, né, e procurando uma unidade ao menor sinal aí de diferença que você sinta. Muito bem. Bom, falando nos meses das cores, além do Agosto Azul, a gente tem também agora o Agosto Dourado. Agora a gente muda a chave e volta a chamar a atenção das mulheres. A importância aqui do leite materno. A gente nessa semana ainda, salvo engano, na segunda ou na terça, divulgamos aqui uma matéria com uma pediatra falando justamente sobre a importância do aleitamento materno. A mãe insistir, fazer, muitas vezes o bebezinho nos primeiros dias de vida não quer pegar o peito, mas às vezes, principalmente as mamães de primeira viagem, acham não vai pegar o peito e acaba muitas vezes largando outro tipo de leite, sendo que o leite materno, a criança ali poderia até demorar um pouquinho, mas ela iria pegar. E eu sempre falo aqui, o primeiro remédio que a gente toma na vida é justamente o aleitamento materno, né? Porque traz tantos benefícios para a saúde, tanto do bebê quanto propriamente para a mãe. E aqui em União da Vitória também logo no primeiro dia do mês, já vi ali que foi lançada a campanha, né, da questão do Agosto Dourado. E que tipo de ações vão ser voltadas aí para essas mulheres, acredito eu, principalmente para as mamães de primeira viagem, Diego? Exato, Thiago. Então, conforme esses inúmeros benefícios que você mesmo frisou, né, acho que todo mundo sabe dos benefícios que é o leite materno, né. A gente fala também com conhecimento de causa, tem uma mocinha lá em casa, 2 anos ainda, mama pra caramba no peito, né? E a gente vê como ela cresce mais saudável. Existem estudos aí que né, vão dizer que essa criança vai ser uma criança mais inteligente no futuro, mais bem desenvolvida, vamos dizer assim. Então cabe aí as mães, né, os pais também estarem, né, acho que tem um papel importante também na família como um todo, né, para incentivar a questão do aleitamento materno, que isso só vai trazer benefícios, né, para essa criança. E as ações são nesse sentido de conscientizar mesmo, né. Hoje em dia você pode se deparar com algumas questões, de repente de alguma recusa, né, da mãe se sentir ali mal, vai ter alguns problemas,
bico de seio rachando, entre outras coisas, mas que, né, a gente tem que seguir nesse caminho, nesse intuito de ver que essa é a melhor forma de nutrição para uma criança. Então, cabe nós, né, representantes aí da saúde pública, sempre estar incentivando, sempre estar ressaltando os inúmeros benefícios que é o aleitamento materno. Claro, né, Diego, você não é pediatra, mas na sua experiência aí dentro da área de saúde, muitas mães têm aquela dúvida, poxa, mas meu bebê mama e parece que vive com fome. Eu acho que não existe nessa de, entre aspas, o leite mais fraco, o leite mais forte. Eu acho que o leitamento materno, ele é um só e os nutrientes que a criança precisa estão todos ali, né? Exatamente, né? Conforme se falou, a gente, né, tem uma experiência bem razoável nesse sentido, sabe, né, muito pela imprensa ou por estudos que nós mesmos fazemos, né, de acordo com as campanhas de saúde, mas realmente não há essa questão do mais forte, mais fraco, e tem toda uma questão ali, vamos dizer, de quase que psicológica também, né, do aleitamento, que é a criança se sentir afagada, se sentir amada, uma criança que cresce desenvolvida num seio materno, mas não no sentido próprio da palavra, né, mas acolhida ali, ela tende a ter no futuro, assim, ser mais independente, né, então tem todo um componente psicológico também na amamentação que é importante e vai repercutir ao longo da vida, né, dessa criança, ela vai desenvolver melhor por todos os itens que a amamentação vai causar na vida dessa criança. Especial desse sábado, nosso tema principal é a saúde do município de União da Vitória. Aqui conosco está o secretário de Saúde, Diego Traim, falando sobre os principais pontos, né, da área da saúde do município. Já falamos sobre os meses aqui do agosto azul, do agosto dourado e outro tema importantíssimo, claro que ainda está em pauta, né, isso não acaba tão cedo, é a questão da pandemia por Covid-19. A gente trouxe aqui os números no primeiro bloco. Atualmente o município tem 100 casos ativos e estamos, né, nessa média, entre 80 a 120. Está mantendo sempre essa média. É difícil aí houver uma explosão de casos e, principalmente, a gente sabe que se hoje o número de internados por Covid-19, a gente tem, claro, várias outras patologias, outras doenças, né, que as pessoas acabam sendo acometidas, indo parar no leito de UTI, mas por Covid-19 o número reduziu de forma drástica. Alguns dias sequer tem um paciente internado nem na enfermaria por Covid-19. Isso se deve à questão da vacina. Relute ou não, a vacina foi a grande responsável, então, pela redução de casos graves e de óbitos. A União da Vitória está travada nos 158 óbitos há um bom tempo e esperamos que fique, não saia mais esse número e sempre lamentamos aqui as 158 pessoas que perderam suas vidas para o Covid no município. Diego, bom, hoje a gente já está aqui na quarta dose, né, principalmente para o público a partir dos 30 anos. O Ministério da Saúde garantiu essa quarta dose para quem já é maior de 18, mas é claro, tem que ir por etapas. No município de União da Vitória especificamente, você tem esses dados mais atualizados de como que está a questão da vacina para a Covid-19? Então, Thiago, a gente esperava um número um pouco maior de participação da população, né? Talvez a questão do relaxamento que acaba ocorrendo, né? Então nós estamos aí, a quarta dose, um índice baixo ainda, em torno de 30%, 35%, e aí conforme a gente recua, né, terceira dose aumenta um pouco o índice, e segunda e primeira dose daí lá em cima, né, acima dos 90%. Então, até foi realizado aí há 2 semanas atrás uma campanha de dia D, onde a gente até aproveita para agradecer, e ali sim a gente viu maciçamente a população comparecendo. Foram feitas mais de 1.300 doses de vacina, óbvio, não foi só de Covid, teve também da influenza, mas a gente ainda espera que as pessoas venham fazer a sua dose de reforço, né? A gente está falando em terceira e quarta ou segunda dose de reforço, tanto faz, né, no índice que você avalie. Mas ainda há disponível vacinas, a gente recebe semanalmente e pede à população, né, principalmente aqueles que têm comorbidade, né, você acabou de citar os óbitos, né, e esses que ocorreram nesses últimos tempos sempre são de pessoas que já possuem alguma doença que vão acabar se agravando por conta da Covid. Então, está disponível nos postos de saúde. Quem, porventura, ainda não se vacinou, não fez sua dose de reforço, a gente convida novamente para vir e fazer a sua dose e ficar imunizado totalmente. Existe uma certa, como diz, resistência ainda por algum grupo. Acredito eu que
as pessoas mais idosas, né? Porque dizem, poxa, o idoso, né, depois que entra para a terceira idade, por mais que tenha sua experiência de vida, ele já fica mais relutante ali para algumas questões. Em União da Vitória, principalmente essa vacina aí para as pessoas de mais idade, que em tese já deveriam ter tomado a quarta dose, né, devido a serem as primeiras, existe essa resistência, principalmente para o público mais idoso, ou está meio generalizado? É generalizado, Thiago, é generalizado. A gente observa, assim, essa questão do relaxamento, né? É natural que isso ocorra, está ocorrendo no mundo inteiro. Mas, eu tô bem agora, o que importa é aquele momento, né? Eu acho que eu não vou pegar e tal. Fica aquela sensação, né? Vamos dizer aí, que nem a gente acabou de falar na questão do agosto azul, né? Dos homens, né? Eu tô bem, a coisa já passou. Quem tá pegando tá tendo sintomas leves, né? Mas é importante frisar, como você disse, o que garantiu que a gente esteja hoje nessa condição bem mais, uma condição melhor do que já tivemos, é a vacinação. Então, não basta, a gente tem que frisar sempre que as pessoas vão lá realmente tomar sua dose de reforço, né? Vão ficar imunizadas, a imunidade ela vai passando conforme o tempo passa, né? E a gente vai perdendo, né? Lógico, vai criar uma resistência inicial ali. Quem, por exemplo, teve Covid mais de uma vez, sabe a diferença que é os sintomas lá quando pegou sem vacina e depois quando pegou sem vacina. Então, é notável isso, é notório, e a gente sempre frisa, venham fazer a sua vacina, vamos se imunizar, que é só assim que a gente vai deixar para lá essa pandemia. E no público infanto-juvenil, hoje a gente tem vacina já a partir dos 3 aninhos de idade, né? Mas, primeiramente, indo por etapas, no adolescente, que hoje já tem a segunda dose disponível já. Essa procura por esse público, ela já é maior, até porque estão em idade escolar, são aquelas que já têm mais contato direto com pessoas. Acredito eu que até em sala de aula, por questão aí das secretarias de educação, já se fala mais em questão de preventiva. O adolescente aqui de União da Vitória está num percentual razoável, aceitável, ou também está abaixo aí do esperado? Ele está um pouco mais abaixo, né? Como eu te falei, essa campanha que foi realizada algumas semanas atrás ali, ele até deu uma melhorada, a gente conseguiu equivaler, né? Fazendo uma mesma equivalência com os demais. Porém, é uma questão que depende daí dos pais estarem levando, né? Então tem tudo isso aí. Mas foi melhorado bastante, mas era uma das piores índices que nós tínhamos. Inclusive, até, se você me permite, um índice baixo que nós tínhamos era na classe dos professores. Eles também tinham pouca procura, né? E eles são um público específico para nós. E aí a gente, né, pede a parceria, como os pedimos, e inclusive fomos atendidos pelo secretário Ricardo, né? Que agora nas férias, né, fez um trabalho de conscientização, e a gente teve justamente o período ali do dia D em férias, no sábado, e os professores compareceram, muitos alunos compareceram e realizaram a sua vacina. Essa foi uma coisa interessante agora sobre quando se trata de menor. Principalmente quando é criança aqui, eu sempre falo, né? Eu pareço ser um papagaio tão repetitivo, que a criança não tem como... Tô pegando minha caderneta, tô indo pai, tô indo lá amanhã no posto de saúde, daqui a pouco eu tô de volta, né? A criança não tem essa autonomia, né? Ela depende que o pai, que a mãe leve para vacinar. E principalmente a criança, que tem aí um calendário de vacinas. Essa semana eu levei o meu menino mais novo, foram 4 de uma vez só, né? Eu sei que dá dó, né? Ele fica choroso, muitas vezes dá febre, dá reação, mas é pro bem dele, né? E se tratando em um índice já geral, ó, tanto a questão da vacina para as crianças a partir dos 3 anos, mas para o calendário vacinal, com a pandemia também diminuíram a procura pelas demais vacinas, se tratando em crianças até 5 anos, Diego? Sim, Thiago, já isso a gente observa e não é de hoje, né? Você vê campanhas do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual e até mesmo do município, né? Parece que estava se criando aí uma cultura de não vacina, né? A gente respeita isso, assim, é um assunto delicado, mas, poxa vida, né? Nós aí que nascemos eu pelo menos nos anos 80, a gente, né, cresceu com vacinação na escola e o quão foi benéfico isso, né? A gente sempre tem que frisar, né? As sociedades bem desenvolvidas, os países, eles têm têm campanhas de imunização que erradicaram doenças, assim como o Brasil também erradicou algumas delas, né? Mas aí por outras questões sociais, geográficas, de países vizinhos que passam por dificuldades, acabam lá desenvolvendo a doença, migram para o Brasil e a coisa acaba voltando, né? Mas a gente sempre tem que lembrar
disso, né, dessa época, pelo menos para nós, nessa faixa etária, 30, 40 anos, o quão era positiva essas campanhas de vacinação nas escolas, né, que inclusive, né, são realizadas de certa forma, porque hoje os postos de saúde estão mais perto da comunidade, né, então esse avanço, esse índice de mortalidade infantil, talvez um dos mais baixos da história, aí, só exceto por conta do Covid, foi conseguido através da imunização, da vacinação. É só com isso que a gente vai conseguir evoluir e, de repente, deixar nossas taxas aí próximos a zero. Bom, falando da vacina específica para a Covid, a gente sabe, né, que todas elas já têm uma data de fabricação e, obviamente, uma data de validade, né? Por essa baixa procura, eu vi um estado, se não me engano, no Rio de Janeiro, teve que jogar ali centenas e milhares de doses fora porque acabaram vencendo e a população não foi procurar, né? Ou seja, o Ministério da Saúde ele preconiza um percentual que a população vá ser vacinada e manda aquele percentual de vacinas. Se não atinge, obviamente, sobra vacinas. Aqui, União da Vitória, já aconteceu de ter que jogar vacina fora porque venceu? Olha, já aconteceu, mas num número bem menor. Hoje a Secretaria Estadual, ela monitora e faz um inventário de vacinas muito rigoroso. E a gente tem recebimento de vacinas semanalmente. Então nós não temos assim também um estoque absurdo para daqui a pouco ter que estar jogando fora, né? Mas sempre tem de acordo com aquilo que vem sendo aplicado, né? Mantendo esse estoque, né? Sempre, mas aí varia muito. Por exemplo, tem população ou região do município que vacinam-se mais, outros vacinam-se menos por questões ali, de repente de carga horária de trabalho e daí não consegue ir, né? Então por isso que inclusive é colocado aí a opção nos sábados, né? Então pode ser que aconteça, sim, já aconteceu, mas num número assim, bem irrisório de frascos, até porque ele, uma vez aberto, né, ele precisa ser utilizado até o seu final e às vezes pode ser que não venham todos se vacinar, um pouco descartado, mas isso faz parte do dia a dia, mas numa quantidade bem próxima a zero quase, né? Que ótimo! Bom, falando ainda sobre questão de vacinas, além para a Covid, estamos aí ainda no inverno, por mais que esse ano o inverno está um pouquinho diferente, essa semana tivemos temperaturas aí altas, né, uma espécie de veranico, coisas que a gente estava desacostumado a ver aqui, principalmente na nossa região, que sempre foi úmida e gelada. E aí temos também a campanha de vacinação, né, contra a gripe, e essa que já começou bem antes de começar o inverno. E lá no início, ainda eu lembro a última entrevista que eu conversei com o Bashir sobre a questão de vacinas contra a gripe. Falou, a gente está com um número muito abaixo também e temos ali dois viés. Um, de vacinas, procura pela vacina muito baixo. Por outro lado, a procura por atendimento médico por sintomas que parentam ser gripais, e obviamente pode ser também outras doenças, muito alto. Houve uma desproporção agora já, com o inverno em andamento. O índice de vacinação contra a gripe também continua baixo aqui em União da Vitória, Diego? Não. Já podemos dizer que o índice melhorou bastante, né? Até eu acessei aqui um arquivo que eu tenho, que estava na faixa dos 60% já do público-alvo, mas isso anteriormente àquela nossa campanha, né? Então a gente deve estar beirando aí os 70% já desse público-alvo, melhorando bastante, é claro, e muito por conta, sim, da insistência das equipes de saúde, né? Então, frisando, fazendo a campanha, usando muito serviço de divulgação da própria prefeitura, através do nosso prefeito, e isso faz com que as pessoas se conscientizem e vão levando um a um a informação da disponibilização da vacina, e todo mundo vai se imunizando, porque essa sim é uma vacina, né? Se a gente for recordar, né, o vírus da influenza lá em 2009, né, que foi semelhante, lógico, semelhante lá a 1% do que foi hoje a Covid, né? Mas causou também na época, né? Quem vai lembrar aí, bastante alvoroço no mundo inteiro. Ela foi, obviamente, muito inferior à Covid, mas que essa campanha da influenza veio desde lá, quando foi desenvolvida a vacina, vem sendo feita e as pessoas vêm se imunizando, né? E acontece, né? Essas gripes fortes que a gente sente pós-vacina acabam, né, sendo sintomas mais leves e a gente consegue viver a nossa vida normal, né? Vamos lembrar aí, muitos trabalham gripados, resfriados, né? Sempre agora adotando a etiqueta que nós devemos adotar, que é o uso das máscaras, né? E aí a gente consegue desenvolver o nosso trabalho, fazer o nosso dia a dia, mesmo estando resfriado ou gripado. Excelente. Bom, nessa questão de atendimentos ainda, falando nesse clima aí de gripe e ainda até mesmo Covid, né? Hoje o atendimento ele é direcionado aqui para a UPA de União da Vitória, na área central. Chegou com um sintoma gripal, uma coisa, o atendimento, a referência
é aqui. Já notei já que, né, nos últimos 30 dias, pelo menos, talvez seja mais que isso, mas que eu tenho notado, aquela tenda externa foi desmontada. Eu acredito que hoje já está dando para atender já a população, todas ali na parte interna, com mais comodidade. Mas ali no comecinho, né, que começou a mudar as temperaturas, de fato a procura foi muito grande, né, por pessoas ali que ficavam algumas horas na fila, e a gente entende, ninguém gosta de esperar, mas era fila para todo que é lado, na rede pública, na rede privada. Se você ligasse, tentar marcar uma consulta na rede privada, você não conseguia nem médico, porque de fato houve uma grande procura ali no início. Atualmente, converso com o pessoal da UPA ali que faz essa gestão. Hoje a situação está mais tranquila ou ainda os atendimentos estão acima da média? Então, Tiagão, a mudança ali de estrutura de atendimento foi justamente para tentar melhorar esse tempo de resposta para as consultas, né? Evitar que as pessoas esperassem tanto. Como que as coisas são porque são e tem um motivo para que elas sejam daquela forma. Então a gente tinha aí 3 médicos, temos ainda, né? Já tivemos 4 lá naquele pico gigantesco de fevereiro, né? Hoje temos 3 médicos atendendo na UPA. E mesmo com a existência dos 3 médicos, a política estabelecida anteriormente era de foco na questão dos sintomas gripais para um médico apenas. Ou seja, você não misturava os pacientes. Com isso, sobrecarregava um médico só e os outros sintomas clínicos diversos que a UPA atende ficava com 2 médicos. Então, a própria UPA chamou a nossa atenção no sentido da gente rever essa política. E isso que foi ali no sentido de retirar a tenda. Inclusive porque é bastante frio ficar aguardando ali fora, né? A gente já está fazendo melhorias ali na UPA, vem novidade por aí na questão do atendimento pediátrico, que foi o assunto que você acabou de dizer, que é um pedido do nosso prefeito Bachir. E então, essa situação de mudança ali de fluxo é justamente para que os 3 médicos atendam tudo, né? Então, hoje você tem a conduta da máscara, sintoma gripal na UPA, muitas vezes a gente precisa refrisar isso, porque algumas vezes alguns pacientes tendem a ir no posto de saúde, muitas vezes não conseguem retirar aquela ficha, né, no momento, como ocorreu até inclusive essa semana, mas é porque você tem uma política que destina, que você vá até a UPA, lá está lá o teu atendimento, pode ser lá, independente se você é uma criança ou um idoso, né? O clínico geral, ele é formado para atender todas as idades, enfim, sexo masculino e feminino. E aí, com isso, a gente diminuiu bastante o tempo de aguardo, né, de espera para consulta, e pudemos fazer aí uma política que fica mais ao encontro daquilo que a população precisa, e a gente, por consequência, teve um número de reclamações por espera mesmo, propriamente dita, que vai ocorrer, seja no público, no privado, como você frisou, mas isso, graças a Deus, acabou diminuindo e a gente consegue fazer um atendimento um pouco mais ágil nesse sentido. De volta com o Jornal da Manhã especial de sábado. Nosso tema principal é a saúde aqui do município de União da Vitória. E para responder nossas questões, o secretário Diego Traem aqui, que é o gestor da pasta da saúde no município. Bom, Diego, a gente falou sobre as questões de vacinas, né? Principalmente agora, essa época aí, gripe, resfriados. É uma época que, de fato, a gente sente bastante, né? Até porque essas mudanças oscilam bastante de temperaturas, e aí qualquer mudança a gente acaba sentindo algum sintoma. E obviamente, como a gente falou, a procura tem que ser na unidade de saúde aqui então na UPA, independente em que bairro que você mora. Bom, mas além disso, além dos clínicos gerais que tenhamos aqui em atendimento no município, a procura por especialidades também é um grande déficit, não só de União da Vitória, isso é o nível de Brasil, né? Todas as prefeituras acabam sofrendo com isso. Lembro de uma entrevista que tive, inclusive, com o prefeito de Porto União, ele falou, se você me achar um médico de uma determinada especialidade que aceite vir trabalhar pelo salário que a prefeitura pode pagar, me fale que eu estou contratando hoje mesmo, né? Usando até uma certa ironia, mas de fato, porque existe um teto, né, que a prefeitura tem que respeitar isso, até por lei de responsabilidade fiscal. E aí, então, né, a gente sabe também que os médicos, hoje, por essa falta, por esse déficit, eles têm mercado de trabalho em qualquer região do país. E aí, obviamente, né, vão optar por as regiões mais desenvolvidas. E municípios pequenos, como é a nossa região, acabam sofrendo mais. Mas nessa semana até acompanhava ali, então, a prefeitura faz o processo ao vivo, inclusive nas mídias sociais, né, o processo licitatório para a contratação de serviços médicos. É a prefeitura buscando justamente, né, mas a questão é, para
que especialidades especificamente essa última licitação que foi feita ao longo dessa semana, Diego? Então, Thiago, essa é uma licitação que visa substituir o atual contrato, né, que está próximo a vencer, ele até está no emergencial, se eu não me engano, e visa ali a substituição, então, somente da empresa, né, os profissionais obviamente seguem, são 11 médicos clínicos geral e 2 gineco-obstetras e 2 pediatras. Esse contrato faz parte de todas essas especialidades, né? A gente já detém esses profissionais e aí é mais uma formalidade, né, que a gente precisa fazer para que um contrato novo, né, que o outro já está perto de vencer. Então, na verdade, é basicamente isso. Tivemos aí uma longa licitação, já vem, inclusive ela é por passos, né, e a gente está encaminhando aí para a reta final, onde técnica e preço são analisadas e a empresa vencedora vai ser divulgada em breve. Bom, uma das especialidades que com certeza, né, você todo santo dia deve ser cobrado por pais e mães é justamente com a questão de pediatria, né? Tem atendimento no posto? Tem, mas é obviamente marcado. E algumas situações acontecem que a criança fica doente hoje, muitas vezes, por mais que esteja uma consulta agendada. Vamos aqui usar um exemplo. Minha consulta é agendada para quarta-feira, mas a criança ficou doente hoje. Ou seja, então, o pai ou a mãe vai ter que procurar a UPA e ali, obviamente, será atendido pelo clínico geral. Por mais que seja o profissional, mas sempre tem aqui, lá, mas ele é clínico geral, não é o especialista de criança. E você falava até, né, já deu uma deixa ali no bloco anterior, que se busca trabalhar justamente aqui na UPA, inclusive, atendimento pediátrico, né, para que tenha sempre um profissional para bem atender essas crianças que acredito eu que a cobrança por parte dos pais deve ser bastante grande, né? Sem dúvida, Thiago. A gente viveu um momento aí, você vai recordar de um boom, né, por procura de consultas pediátricas por conta, né, a pandemia deixou, né, as crianças em casa, principalmente essas que ainda não haviam ido para a escola ainda, o creche, né, e aí quando foi tido esse primeiro contato, falo com conhecimento, que aconteceu com a minha menina isso, né, ela não tinha ido ainda, não tinha tido contato com escolinha, com creche, e quando ela foi, passado ali alguns meses, ela acabou adquirindo uma gripe mesmo, né, ou a influenza, a gente obviamente não faz o teste nesse caso, mas e acaba ficando, né, bem ruinzinha, é um drama para todo pai e para toda mãe. E nesse sentido, né, o prefeito Bachir vem frisando, vem trabalhando, que é pelo estabelecimento que, conforme até você já noticiou aqui, né, que é do programa do PAI, né, o Pronto Atendimento Infantil anexo à nossa UPA. Então, ela está passando por uma reforma, adequação, e agora já nesse próximo contrato que a UPA vai começar a exercer, a gente vai ter aí um sistema de plantão médico de pediatra à noite por 4 horas todos os dias. Então, visando aí atender essas crianças que os pais por hora trabalham, não conseguem levar, né, durante o dia, e aí vai ter esse plantão lá para atender a nossa criançada. Né, conforme você falou anteriormente, realmente nós temos aí, né, 2 pediatras no município que fazem o atendimento itinerante nos postos de saúde. Pode ser que até elas não vão em todos os postos, mas vão em postos próximos e provocam assim, aliás, oportunizam assim consulta para a população toda. Conforme alguns casos específicos, eu já peguei vários deles, e a gente tenta sempre resolver, e vai sempre resolver, vai sempre dar atenção, que é no sentido assim, por mais que a criança apresente algum problema naquele momento, que não foi possível agendar, que chegue até o posto de saúde onde a gente possa remanejar esse pediatra, ou aliás, as pediatras, né, elas estão em algum outro posto de saúde e a gente consiga um encaixe. Né? Se for uma situação que seja necessária, né? Como foi inclusive colocado essa semana, quando a gente já ficou sabendo da notícia que a pessoa precisava e procurou ir até ela, ligando para ela, que foi o meu caso, eu liguei para ela já tinha sido atendida pelo pediatra, né? Então, inclusive, ela colocou, né? Mas acaba às vezes a propaganda negativa reverberando muito mais, né? Então eu discordo um pouco dos comentários, até muitas vezes ofensivos em relação à nossa saúde. É investido bastante, maciçamente em saúde, né? Hoje aí podemos falar em torno de 40 milhões ano, né? É um percentual acima do limite mínimo que preconiza, né? Que é os 15% do orçamento. A gente está esbarrando em 20 e tantos por cento já, e é isso, pessoal, é oportunizando médicos, né, pediatra, independente desse contrato agora que você acabou de falar, vai ser feito um concurso onde a gente, né, vem com um salário razoavelmente atrativo, né? A União da Vitória é uma cidade maravilhosa de se viver, e às vezes não é só dinheiro,
tá? Para o profissional vir. Né? Já trabalhei em outro município onde a gente teve equipe médica fantástica, né? E talvez não fosse lá o melhor salário, mas era o melhor lugar para se trabalhar. E é isso que a gente tem que trabalhar, em propiciar uma boa condição de trabalho, né? E inclusive até por parte da população, que vai entender quando algo não puder ser feito daquela forma que ele quer, mas não é só porque ele quer que tem que ser feito, e sim pelo que é preconizado, né? Nós temos atendimento na UPA para atender esses tipos de casos respiratórios, e se porventura ela quiser o pediatra, vamos oportunizar, né? Talvez não seja naquela unidade, mas em outra, mas sempre com muito diálogo, sem precisar externar isso, né? Sem precisar dizer que nada presta, sem precisar dizer que as coisas não funcionam. Elas funcionam, só que elas têm um fluxo de funcionamento. E a gente está sempre à disposição, os canais de ouvidoria, sempre à disposição, né? Nós temos a ouvidoria central da prefeitura, onde a gente pode estar tentando resolver essas situações, e graças a Deus elas aparecem, né? Muitas não têm publicização, mas a gente sempre busca estar atendendo todos nesse fluxo de atendimento que, né, vem se aprimorando cada vez mais, muito por conta das queixas, né? E é só assim que a gente cresce. Excelente. Bom, além da questão do atendimento médico, né, houve uma grande procura, obviamente. Você vai no médico, o médico sempre receita um medicamento para que você possa melhorar. E justamente agora, nesses últimos meses, né, houve um boom aí na questão farmacêutica, ou seja, medicamentos, principalmente os líquidos, sumiram das prateleiras das farmácias, antibióticos, entre outros. A maioria é o que é líquido, principalmente para que é voltado para as crianças. Em União da Vitória, já houve uma melhora na questão do abastecimento dos medicamentos, ou ainda está difícil comprar junto às indústrias fabricantes? Como é que está a questão aí de medicamentos na nossa farmácia municipal? Bom, graças a Deus a gente não vem tendo falta, né? O que a gente nota é a dificuldade na compra. Então, o que nós temos hoje é uma diminuição no estoque que já foi um dia, né? O volume ofertado, né? Mas por quê? Diminuiu a oferta, aumentou consideravelmente o preço, né? Duplicaram, triplicaram, alguns até quadruplicaram, e isso faz com que a gente consiga apenas comprar com algumas questões de compra direta, né? Porque daí foge um pouco do valor da licitação, mas você justifica pela escassez que tem. Mas nós não, graças a Deus, não chegamos a sentir assim, restritamente a falta, né? Olha, isso aqui não está vindo faz tanto tempo. Pode ocorrer ali, não chegou agora, mas chega semana que vem, ou chega amanhã, porque muitos dos medicamentos também, além de ser comprados, são fornecidos, né? Pela Secretaria Estadual, pelo Ministério da Saúde. E eles também estão tendo dificuldade, né? A questão do lockdown chinês fez com que a produção diminuísse bastante, né? E lá eles têm como fazer lockdown geral, é o jeito que eles têm de tratar a pandemia deles lá, que nós já passamos aqui, mas precisamos seguir trabalhando, né? E aí com isso fez uma crise de abastecimento, um aumento no valor dos medicamentos e daí, infelizmente, um gasto maior para fazer a compra. Então diminui o volume de estoque, mas graças a Deus não é o caso de ter acabado totalmente. Com o Jornal da Manhã, etapa final, né, o nosso tema saúde, nesta manhã de sábado, aqui com o secretário municipal de saúde de União da Vitória, o Diego Traem. Bom, Diego, vamos falar um pouquinho sobre também a questão de saúde mental, né? A gente já deu uma pequena falada sobre esse tema, e que depois da pandemia, né, parece que algo se faz necessário para todo mundo. Eu sempre falo, se você nunca visitou um psicólogo, visite. Ah, mas eu tô bem. Visite. Nossa, faz um bem danado, né? Porque muitas vezes ainda tem aquele preconceito, né? De deixar que, psicólogo não é para mim, psicólogo é coisa de louco, enfim. Aquelas coisas que não tem nada a ver. Quem já foi num psicólogo sabe o bem-estar mental que isso se faz. E com a pandemia, né? Principalmente lá no começo, onde o pessoal ficou mais trancafiado em casa, aí, claro, com o número de mortes subindo, a mídia, né, de certa forma, noticiando isso, as pessoas acabando absorvendo tudo aquilo, né, morte, esquece um pouco de ver um pouco o lado de luz da vida, né, ver só o tempo nebuloso, né, e com isso, acredito eu que a procura pela saúde, por serviço da saúde mental, tem aumentado de forma, né, muito elevada, não só aqui na nossa região, isso é a nível de Brasil, até a nível mundial. O que a gente pode falar sobre saúde mental, especificamente aqui no nosso município de União da Vitória, Diego? Exato, Thiago. Então é uma preocupação nossa também, né? A pandemia só veio agravar esse quadro de saúde mental a nível nacional, a gente pode falar aqui a nível municipal.
Então, por isso que as atenções nesse sentido têm que ser redobradas. E a gente vem trabalhando nisso, né? Nosso CAPS, ele tem estrutura, tem médico lá 40 horas para atender, né? E hoje a gente tem criado formas de atendimento já desde a unidade básica de saúde. Então, existe o rastreio, a busca ativa, né? Que a gente, da mesma forma que nós vamos lá, vamos fazer sobre um diabético, um hipertenso, que nós vamos na casa dele, de repente, se ele não conseguir ir até o posto, né? Para fazer o seu tratamento, para que aquilo não evolua para uma amputação ou para um infarto, a saúde mental também na unidade básica tem que ser feita. Observar, porque a equipe tem totais condições de observar pessoas que estejam passando por algum problema, que necessitem de uma consulta médica, de repente um remédio, ou até mesmo outras atividades, né? Conforme você falou ali, a pandemia nos trancafiou, e é verdade. E a atividade física está diretamente ligada à liberação de hormônios da felicidade mesmo, né? Então, muitas vezes é melhor você sair fazer uma caminhada, uma corrida, do que tomar um medicamento, né? Ou se alimentar com alimentos mais ricos, né, em minerais. Fala-se muito sobre a banana, né, o triptofano, se eu não me engano, é o nome da molécula lá, que causa realmente uma condição de bem-estar, né. Eu costumo consumir bastante, né, frutas em geral e a banana principalmente. Então, a saúde mental nesse sentido, a gente verifica-se que ela precisa de uma atenção especial, né, e não só pela questão, né, de parte psicológica, mas como também das violências que a mulher vem sofrendo, né? Como eu sou um ouvinte assíduo aqui das suas manhãs, quase que por todo dia, né, você noticia, infelizmente, um caso de agressão, e a gente tem que dar a contrapartida, né, municipal, atendendo essa mulher ou a criança que porventura venha ser acometida por algum ato de violência, que inclusive, né, o Sejusc, através do Dr. Carlos, que faz um trabalho fantástico, nos auxilia muito, né, e a gente tem que estar amparando, né, essas famílias de alguma forma. Então o trabalho hoje passa por esse fluxo, né, de busca ativa das unidades de saúde, o atendimento ali com o médico da unidade mesmo, que vai fazer a estratificação, se for o caso, vai encaminhar o ambulatório do CAPS, né, onde vai fazer uma consulta específica nessa área de saúde mental, e se ainda assim for mais grave, a gente tem o CAPS em si, né? Porque ali, às vezes pode não parecer, mas são duas coisas distintas, né? Então você tem a atenção da saúde mental básica, a atenção no ambulatório do CAPS e daí o CAPS propriamente dito, que são para casos mais graves. E a gente, né, está, inclusive através desse processo licitatório, concurso, tentando reforçar a equipe do CAPS e inclusive reforçar também a estrutura do CAPS. Já faz um tempo que nós procuramos um imóvel para estar modificando ali a condição, né? Um imóvel do Estado, tem até uma aparência, né, não adequada, né? E que daí o município também tem dificuldade para estar investido em reforma, e a gente procura aí um outro imóvel para estar melhorando essa questão de atendimento do CAPS, né, do nosso Centro de Atenção Psicossocial. E estudamos também a ampliação, né, o CAPS AD1, o atendimento infanto-juvenil também. Então, e a gente também, a população pode estar colaborando, porque uma vez verificando, né, algum conhecido que esteja passando por uma dificuldade, que indique uma consulta no posto de saúde mais próximo, ou até mesmo, né, na UPA, em caso de surto, né? Hoje a UPA também tem um fluxo diferenciado de atendimento para casos de surto, que às vezes a gente tem aqui também, né? Trata-se muito também da questão da dependência química, que é bastante grande aqui no município, e infelizmente a gente tem que reconhecer isso, né? O acesso hoje está mais facilitado, e o poder público precisa caminhar na contrapartida de dar tratamento para essas pessoas, né? Temos uma clínica médica de reabilitação aqui no município, tem a central de vagas também ao nível de estado que dá essa cobertura, e se for o caso a gente pode estar encaminhando essas pessoas para lá. Então, quando se fala de saúde mental, você vai abranger uma gama muito grande de atendimentos, que é desde esse dependente químico a alguma crise psicológica que a pessoa esteja passando, ou uma violência que ela sofreu. Então é uma demanda altíssima, que a gente precisa estar buscando reforçar, mas sempre frisar, né? Procure seu posto de saúde mais próximo, caso você tenha algum problema, né? A doença da mente, ela é tão grave e deve ser levada tão a sério como as outras doenças. E o nosso papel é estar sempre absorvendo esses pacientes, atendendo eles da melhor forma, para que eles, né, estejam apenas passando por um momento difícil e vão ter amparo na saúde pública quando eles precisarem.
Bom, nessa questão de saúde mental, a gente acaba vendo, né, a questão que é preocupante quando chega no extremo, né, que são, infelizmente, os casos de suicídios ou tentativas de suicídio, que a gente tem bastante aqui, um número bastante elevado por toda a nossa região. Eu sempre acompanho a segurança pública, quando há esses casos de tentativas, o bombeiro encaminha diretamente para a UPA. Né? Nesse caso, a pessoa ela é apenas ali atendida, medicada e liberada, ou existe já um acompanhamento, né? Já que essa pessoa tem esse pensamento suicida, ou você já tem um acompanhamento ali, mesmo que a pessoa muitas vezes não queira. Tem gente que é bastante relutante, né? Não aceita. E como é que é feito esse atendimento? No caso, a pessoa com pensamento suicida e que já foi levado para a UPA. Exato. Então, Thiago, a gente vai, obviamente, a UPA é para atender aquela emergência ali do momento, né? Então, essa pessoa vai ser medicada e hoje a UPA conta com uma assistente social própria, né? Então, o Instituto Ibase, que por hora mantém a nossa UPA, ele tem essa assistente social e ela mesmo já é encarregada de verificar os encaminhamentos que essa pessoa precise, que é agendamento no CAPS ou até mesmo na unidade básica, né? Refere-se isso. E aí, na sequência, há uma comunicação ali inter-equipes para que, né, sejam levantadas questões com possíveis casos desses pacientes, né? Então, há, às vezes, estudo de caso de cada um, né, uma observação, uma dedicação maior ou não, dependendo conforme for a gravidade do problema que a pessoa tenha sofrido. Excelente. Bom, Diego, a gente está quase na reta final ainda, mas tem dois temas que eu gostaria de falar, que eu acho que de extrema importância. Um deles a gente falou aqui sobre questões voltadas à questão sazonal, gripes e também ainda a Covid, mas tem uma outra coisa que, infelizmente, não diminuiu, não sei aqui a nível regional, mas acompanhando a nível de estado principalmente, que são as questões voltadas à dengue, né? Porque a gente tem aquele costume, no inverno o frio mata todos os insetos, enfim. Só que esquece que eu sempre falo, o mosquitinho parece que ele põe casaco, né? Ele consegue hibernar e passar o inverno todo lá, enfim, né? Hibernado, e a primeira vez que esquenta, chove um pouquinho, e aí surgem novos focos do mosquito Aedes aegypti, que é o causador da dengue e outras doenças. Em União da Vitória, quanto à questão do mosquito Aedes aegypti, como que está a nossa atual situação? Então, Thiago, mais uma vez tendo que falar em relação por conta da pandemia nisso, né? O que eu quero dizer com isso? Com a pandemia, os agentes aí de endemias que nós temos, até mesmo os agentes comunitários de saúde, eles acabaram ficando restritos à atividade nos postos de saúde, né? E por conta das restrições mesmo, eles estavam saindo pouco. Né? Havia o trabalho de conscientização, a distância e tal. E agora a gente retomou isso. Na questão dos agentes comunitários, né, há determinações, inclusive memorandos próprios, né, de fiscalização, de acompanhamento, e nas endemias da mesma forma. E também para propiciar um melhor atendimento em relação a isso, nossos agentes de endemia realizaram uma capacitação em Florianópolis recentemente. Foi um dos pouquíssimos municípios que dedicou a sua equipe para lá, onde houve todo um treinamento, né, desse manejo, essa capacitação que é necessária estar fazendo. Estamos passando por uma reestruturação, né, no setor de vigilância sanitária de uma forma geral. Eles vão inclusive mudar de prédio agora, vamos dar uma estrutura bem melhor a eles e, em consequência, a gente está retomando essas visitações. Não faz tanto tempo assim que foi retomado por conta da pandemia, né? Como foram revogados os decretos, a gente já está conseguindo desenvolver o trabalho normalmente. E agora a gente ainda não tem nenhum dado para apresentar, mas em breve teremos aí já alguns dados em relação esses ovinhos tão teimosos, né, desse mosquito que não nos deixa aqui, mas contrapartida o clima nos ajuda, mas o trabalho da vigilância tem que ser constante, porque o município é infestado, né, já foi declarado infestado, então o trabalho das endemias de uma forma geral e a colaboração da população. Mais uma vez, cito, né, como sou teu ouvinte, vejo você cobrando, né, a população sempre para não evitar deixar, né, recipientes com água, pneus, enfim. Há também o trabalho, né, da vigilância em relação ao recolhimento desses pneus, de tempos em tempos é realizado, né, esse trabalho de recolhimento, e a gente aproveita também para estar solicitando à população que se conscientize, evite ter criadouros de mosquito nas suas casas. Excelente, Diego. E para a gente finalizar, uma doença que ainda não chegou aqui, espero que não chegue, mas é preocupante a questão da chamada varíola dos macacos. Né? A gente já tem casos confirmados no Paraná, não lembro exatamente qual é a quantidade, mas no nível de Brasil já tivemos um óbito, e ontem acompanhei os Estados Unidos declarando aí emergência em saúde por causa disso. Aqui a nível municipal, como que está o trabalho de alerta ou de preventivo, enfim, para essa questão, com essa doença, que querendo ou não,
pode chegar mais cedo ou mais tarde, pode acontecer num caso aqui na cidade. Como que está, então, o alerta, então, para o pessoal da saúde, quanto essa doença que ainda é nova? Exato, Thiago. Então, conforme você falou, o estado é de alerta e a gente segue muito o que a Secretaria Estadual preconiza, né? Então, os médicos estão instruídos aí a observarem qualquer sintoma que, porventura, né, seja característico dessa doença, para que a gente esteja agindo o mais rápido possível. Eu tenho acompanhado, não é algo para se comemorar, mas eu vejo que a letalidade desse vírus ainda ela é baixa, mas nem por isso a gente tem que relaxar, né? Então já tivemos aí a questão da pandemia que nos mostrou isso, mas estamos em alerta, né? E tem algumas ainda, vamos dizer assim, soluções, né, apresentadas, né, que é o pessoal se prevenir mesmo, né? Fala aí, principalmente na questão da concepção sexual, né, que as pessoas estejam se prevenindo para que isso evite, isso não chegue de uma forma tão avassaladora aqui na nossa região. Mas, de qualquer forma, inclusive a vigilância epidemiológica, né, que trata desse assunto, já está né, em alerta ao menor sinal de sintoma que caracterize a doença, a gente já esteja tomando todas as medidas necessárias. Excelente, Diego. Bom, como falei lá no início, né, aqui do jornal, se a gente fala de saúde pública, poderíamos ficar aqui uma manhã toda, né? Mas, infelizmente, nosso tempo também é limitado. Quero aqui mais uma vez te agradecer por ter aceito o nosso convite de imediato em vir aqui numa manhã de sábado para falar de sistemas tão importantes e deixamos os microfones da Jovem Pan à disposição da Secretaria de Saúde. Muito obrigado, Diego. Eu que agradeço, Thiago, como falei, sou teu ouvinte aqui, inclusive a minha família, a minha mãe gosta muito de você, a dona Salete, até vou pedir que você mande um abraço aí para ela, que ela gosta muito de você, das suas notícias, da forma como você conduz aqui na Jovem Pan, e, né, deixar o nosso compromisso aí com a população de estar trabalhando cada vez mais em prol de resolver os problemas de saúde, porque, né, a gente vai observar que só uma população saudável vai estar produzindo bem, vai estar contribuindo, né, para o crescimento da nossa sociedade, do nosso município, do nosso estado, país, enfim, e a saúde precisa dar essa retaguarda, né? A gente trabalha incessantemente com a nossa equipe lá de quase 300 funcionários, né? As nossas os 12 postos de saúde, as 15 equipes de estratégia de saúde da família distribuídas por todo o município, né, para que a gente resolva sempre os problemas em saúde da melhor forma possível, no tempo mais curto. Essa é a nossa meta, e que a pessoa saia satisfeita, né, de acordo com o seu atendimento. Pode ocorrer alguma intercorrência ou outra, mas estamos lá à disposição, eu, secretário, toda a equipe, a ouvidoria do município, conforme falei, é através dessas queixas que a gente consegue melhorar o serviço. Estamos à disposição, agradecimento também ao nosso prefeito Bachir, que nos dá totais condições de tocar a nossa saúde em frente, com melhorias aí que estão para vir, postos novos, programa de atenção infantil na nossa UPA, entre outras melhorias que estão por vir aí, vão agregar cada vez mais na saúde de União da Vitória.